Olá pessoal, bom dia! Hoje queremos dar continuidade à nossa série aqui na Comunidade do Redentor, chamada Jesus Fake, enfatizando a importância do discipulado, enfatizando a importância de uma caminhada com Jesus e o que envolve ter essa nossa caminhada também como igreja. Certa vez ouvi dizer que para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Tenho me perguntado para onde que a nossa vida tem caminhado. Quais as vozes que nós temos ouvido? Quais as vozes que têm nos influenciado na jornada da vida? Quando nós pensamos em Jesus Cristo como sendo o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele, nós temos aqui uma rota. Nós temos um caminho muito claro, chamado Jesus Cristo. Isso também já nos ajuda porque mostra que nem todos os caminhos levam a Deus. Isso mostra que nem todos os caminhos levam para o mesmo lugar. De que nem tudo que se ouve por aí é verdade, biblicamente falando. Para onde nós temos caminhado? Para onde a nossa vida tem se direcionado? E quando nós falamos em discipulado, em caminhada com Cristo, algo essencial para nós está relacionado à sua palavra, está relacionada com a Bíblia. E a nossa postura, a nossa atitude diante da palavra, diante da Bíblia, ela é essencial para a nossa caminhada cristã como discípulos de Jesus. Inclusive em João, no capítulo 8, versículo 31 a 33, disse Jesus para os judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente vocês serão os meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. E a verdade os libertará. Jesus aqui ele está no meio de um discurso, de um grande discurso com vários judeus. Vários judeus que se convertem ao cristianismo, que entendem que Jesus Cristo é quem ele realmente diz que era. Porque dentro do judaísmo havia uma expectativa muito grande sobre a vinda do Messias, sobre a vinda do Salvador. Então aqui quando eles afirmam e eles entendem quem é Jesus Cristo, eles dizem: você é o Salvador que nós estávamos esperando, é você, Jesus. Aquela nossa expectativa e esperança é você, Jesus, não é outro, é você mesmo. Só que isso também não basta, porque Jesus ele começa agora a dizer que quando nós cremos nele, quando nós caminhamos com ele, isso envolve também um compromisso. Permanecer firme nessa palavra. Permanecer firme nele. Aqui fica muito claro que isso não é uma decisão pontual na vida. Não é uma decisão de um dia, mas é uma forma de se caminhar, uma forma de se viver. Aceitar Jesus não é um diploma que nós ganhamos e depois seguimos a vida normalmente. Ela é uma caminhada, é um discipulado. E o discipulado ele envolve mudança. O discipulado envolve renúncia. Discipulado envolve um compromisso. Por isso Jesus disse: se vocês permanecerem firmes nessa palavra, na palavra de Deus, vocês verdadeiramente serão os meus discípulos. E vocês conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Permanecer na palavra. Permanecer é muito diferente de conhecer. Onde várias pessoas conhecem a palavra, mas elas conhecem intelectualmente. Tem várias pessoas que visitam a palavra. Elas abrem sua Bíblia em alguns momentos da vida. E normalmente na hora das maiores crises. É bem diferente. Permanecer é diferente de visitar. E permanecer na palavra é diferente de manipular ela. Usar a palavra para dizer o que nós queremos, como nós queremos. Permanecer na palavra tem a ver com nós aceitarmos os ensinamentos dela. Mesmo que eles vão contra o que a gente quer em vários momentos. É renúncia, é conhecer, é viver, é mudar. Jesus outra vez ainda diz: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês não podem dar fruto se vocês não permanecem em mim. Eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto.
Porque sem mim vocês não podem fazer coisa nenhuma. Permaneçam em Cristo, permaneçam na palavra. Por isso não tem como ser discípulo de Jesus sem que a gente conheça e viva nessa palavra. Porque é ela que nos norteia, é ela que nos exorta. A palavra é aquela que nos move. Ouvi uma história certa vez e compartilho com vocês. Havia um sujeito que ele conheceu sobre Jesus e ele conheceu a palavra através de um funcionário dele. O funcionário anunciou o amor de Jesus, aquele patrão, ele disse, olha, faz sentido. Eu quero esse Jesus. Só que esse patrão ele diz, olha, meu funcionário, mas você vai ter que me ajudar a ler a Bíblia, porque eu não tenho paciência. Aí aquele patrão deitou num sofá e aquele funcionário começa a ler a Bíblia. E começa a ler. E daqui a pouco o patrão diz, pode parar. Essa parte eu não gostei, pode arrancar fora. Então tudo bem. E continua lendo, daqui a pouco diz, essa também não gostei. Pode arrancar fora, eu não gostei. Chegou no final, você deve imaginar o tamanho que estava aquela Bíblia. Não sobra nada. Porque se nós queremos a palavra, só aquilo que nos agrada, desculpa te desiludir, mas não vai sobrar nada. Porque a palavra ela nos confronta, ela nos muda, ela nos tira da nossa zona de conforto. Ela diz o que a gente não gosta de ouvir. E o texto continua mostrando um outro problema, porque esses judeus, quando falam sobre liberdade, sobre serem libertos, eles dizem, portanto, se o Filho os libertar, vocês verdadeiramente serão livres. E eles dizem, mas nós somos descendentes do Abraão, e ser descendente do Abraão está mais do que bom, é o suficiente. Nós já somos livres, nós não somos escravos. Você consegue perceber o problema? Aqueles judeus acham que por serem descendentes de Abraão, estava tudo resolvido. Eles acham que caminhada com Deus é herança genética. E isso basta. E não basta. E o texto ainda continua dizendo, protestaram eles, nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que nós temos, ele é Deus. Então Jesus, com toda a sua delicadeza, diz, se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas por aquele que me enviou. Continua um pouco depois, se vocês fossem do Pai, vocês fariam a vontade do Pai. Mais do que conhecer é fazer, é viver. Por isso ser filho do Senhor é mais do que uma herança genética. É mais do que um compromisso que teus pais ou os teus avós assumiram. Isso é algo pessoal e intransferível. É uma decisão que não é simplesmente um atestado de compromisso nosso, mas é um relacionamento. Por isso, de novo, volto no versículo 31. Se vocês permanecerem nessa palavra, vocês serão os meus discípulos. A palavra ela é bússola, ela é um norte, ela nos orienta, ela nos mostra o caminho. Mostra o caminho que nós devemos seguir. E também mostra os caminhos que nós devemos evitar. A palavra ela nos dá paz, nos dá alegria, ela nos dá esperança. Mas ela também aponta o nosso pecado. Mostra por onde andar. Essa semana ainda pude ouvir uma música de um conhecido cantor chamado Paulo César Baruch. E ele dizia, faz-me ouvir a tua voz, mais que a todas as vozes, sobre as distrações do mundo aqui. Faz-me ouvir a tua voz, mais que todas as vozes, sobre todas as distrações do mundo aqui. Não estou dizendo que as nossas crises dos últimos dias, últimos tempos, sejam meras distrações, mas eu me pergunto qual voz que nós temos ouvido? Qual voz que nos orienta? Será que ainda é a voz da palavra que nos mostra o caminho que nós devemos viver? Porque essa palavra ela nos liberta do medo, ela nos liberta do pecado, nos liberta das ilusões. A palavra que mostra o caminho de Deus para nossas vidas. E de novo, pode ser bem diferente do que nós queremos, mas fazer a vontade do Pai é melhor do que a nossa. É muito melhor. Por quais caminhos nós temos caminhado? O que tem sido a palavra para ti e para mim? Só um livro?
Só algumas histórias? Ou ela tem sido um manual para a nossa caminhada diária? Ser discípulo de Jesus tem a ver com o relacionamento nosso com a palavra. Conta ainda mais uma história. Conta-se que um fazendeiro ele tinha alguns animais presos num cercado e aquele homem tinha um pequeno bezerro. E aquele bezerro ele foge do cercado, ele entra mata dentro, passa no meio de pedra, no meio de riacho, ele passa lá no meio, aquele bezerro ele foge. Daqui a pouco aquele dono solta o cachorro atrás daquele bezerro e ele vai atrás da mesma rota. Daqui a pouco vai atrás o patrão junto com seus funcionários. E eles pisaram mais ainda naquele caminho e se tornou uma trilha. E aquela pequena rota de um bezerro fugitivo se tornou uma trilha, que anos depois se tornou uma pequena estrada, que anos depois se tornou a estrada de um vilarejo. Porque todo mundo pegava aquele caminho. Só que todo mundo reclamava muito, porque quando eles iam passando, era um caminho muito mal feito. Ele tinha curva onde não precisava. Então o caminho que demoraria 1 hora, demorava 3 por aquela rua. Cheio de imperfeição, cheio de curva, cheio de buraco. Pensa numa rua ruim. Aquela rua vira o caminho para as pessoas. Aquelas pessoas, em vez de fazerem uma trilha nova, preferem continuar naquela antiga, mal planejada e mal feita. Minha impressão é que muitas vezes na nossa vida nós temos tomado caminhos, como aquele bezerro fez. A gente fez trilhas que não deveria fazer, pegamos caminhos que nos fizeram mal, caminhos que deveriam ser retos se tornaram muito tortos, por medo, por insegurança, por uma decisão do passado, mas que não são caminhos bons para nós, que não são caminhos planejados. E é incrível como tem pessoas que acabam nos seguindo também atrás dessas nossas rotas, nossos trajetos. Quais os caminhos que você e eu temos tomado? Será que não é tempo da gente sair desse caminho todo torto? Será que não é hora de deixar esses caminhos mal feitos para trás? Será que não é hora de você e a gente fazer novas rotas? Uma nova forma de viver? Um novo horizonte? Cristo ele quer mostrar para nós o caminho para a vida. O caminho para nós experimentarmos a vontade de Deus. Chega de seguir rastro de bezerro. Chega. Chega. Quem sabe esse tempo de recesso seja um tempo para você e para mim, para nós pararmos e a gente olhar para trás e revisar o nosso caminho. E de novo, quem sabe abandonar a velha forma de viver e começar a viver conforme a vontade do Pai para nós. Só pode ser discípulo de Jesus aquele que ama e que vive essa palavra. Que o Senhor ele possa nos orientar e nos guiar, não somente nesse tempo de recesso, mas que Ele nos mostre o seu caminho, o caminho da vida, o caminho do amor, o caminho da verdade, o caminho da liberdade, que só Cristo pode nos dar. Que Deus nos ajude, que nos dê força e que esse tempo de recesso novamente fique o desafio para você e para mim. Está na hora de mudar. Amém.